É do conhecimento de todos que Jesus foi crucificado e depois de horas de tortura, ele foi pregado em uma cruz. Uma morte terrível, uma história que você conhece. Mas o que não é tão conhecido é que seus discípulos também tiveram fins terríveis, ou pelo menos quase todos eles. Alguns deles, quase como Jesus, outros da mesma forma, mas com algumas diferenças, e outros foram executados de formas completamente diferentes, mas tão terríveis quanto ou até pior. Nesse vídeo você vai saber como os principais discípulos de Jesus perderam suas vidas e, na maioria dos casos, de forma muito bizarra. Esse é o canal Será Verdade? Clica aí embaixo e se inscreve, é muito fácil, é só você clicar aí. Seja muito bem-vindo. Jesus não foi o único a ser crucificado, era uma forma comum de execução naquela época. Além de Jesus e uma multidão de criminosos condenados e executados da mesma maneira, 3 dos discípulos de Jesus, pelo menos, perderam suas vidas com o mesmo método de tortura. Filipe, Simão, o cananeu, também sofreram essa experiência infeliz. Pedro também foi condenado à morte por crucificação. A tradição diz, no entanto, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Algumas fontes afirmam que Filipe também foi crucificado de cabeça para baixo. Acredita-se que Pedro se recusou a ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Ele sentiu que, sendo apenas discípulo, não era digno de morrer como Cristo. Ao contrário da crucificação tradicional, na qual a vítima geralmente morre por asfixia, a de Pedro provavelmente foi resultado de uma hemorragia cerebral, quando o sangue correu e encheu a cabeça na posição invertida ao qual ele estava pendurado. André, outro discípulo, também foi crucificado, mas numa cruz em formato de X. Acredita-se que ele também pediu que fosse dessa forma porque ele não era digno de padecer como Jesus. Mas antes de ser crucificado, André também foi severamente açoitado, como era a prática comum na preparação de uma vítima antes da cruz. Mas a diferença é que André não foi pregado na cruz, ele foi amarrado. À primeira vista você pode pensar que foi menos doloroso porque não foi atravessado por cravos nas mãos e pés. Mas durante uma crucificação, com os cravos atravessados nas mãos, na medida em que as vítimas se movimentam, descolando o seu peso para respirar, mais rápido ela torna sua morte por asfixia. Ao contrário de Jesus, que morreu depois de aproximadamente 6 horas de sofrimento, André permaneceu vivo na cruz por mais de 2 dias inteiros. Ele sofreu de todas as mesmas dores produzidas pela crucificação, com exceção da perfuração com os cravos, mas em contrapartida, o tempo necessário para que André acabasse sufocando tornou ainda mais devastador o tormento psicológico e emocional, já que não durou horas, mas durou dias, até que ele morresse. Dor, fome, sede e, no fim, asfixia. Você provavelmente deve ter visto algum vídeo onde pessoas eram decapitadas, e a decapitação é uma visão sangrenta para os espectadores, mas uma morte bastante rápida para a vítima. Embora a ciência não esteja exatamente clara sobre quanto tempo uma pessoa vive após a decapitação, existem algumas conclusões que sugerem que a consciência permanece no cérebro por alguns segundos após a decapitação. O discípulo que experimentou esse tipo de fim foi Tiago, filho de Zebedeu. E o que chama mais atenção na história dele não é sobre a sua morte, mas como ela ocorreu. As circunstâncias que levaram a isso. Alguém acusou falsamente de violar a lei. E essa acusação levou à sua sentença de morte. No entanto, Tiago é dito ter sido tão corajoso nesses eventos que levaram até a sua decapitação que o seu acusador se arrependeu de sua falsa acusação, porque aquilo não era verdadeiro, e ele se converteu ao cristianismo. O exemplo que Tiago deu, mesmo após aquele acusador ter o colocado para morrer, fez com que o acusador também se convertesse. Esse acusador não só se converteu, mas pediu para ser decapitado ao lado de Tiago na mesma execução. Os carrascos acabaram obedecendo e Tiago e o seu acusador tiveram suas cabeças cortadas por espadas ao mesmo tempo. Já Bartolomeu foi esfolado vivo.
Esfolado como um caçador faz para tirar a pele de um animal? A resposta natural de qualquer um é se debater, e isso certamente resulta inevitavelmente em um corte longe de ser perfeito. Então a faca acaba removendo músculos, rompendo ligamentos, sangue para todos os lados. Embora ele tenha sido decapitado, provavelmente a causa oficial da sua morte seja essa, acredita-se também que a sua decapitação possa ter sido nada mais que um espetáculo público para terminar o evento, porque ele pode ter perdido a vida enquanto era esfolado, mas tenha perdido a vida depois ou antes, de qualquer forma, os fins são péssimos. Tomé, o discípulo conhecido pela sua incredulidade, aquele que só acreditou na ressurreição de Cristo depois que pediu para tocar nos ferimentos de Jesus. Ele foi espancado várias vezes até que seus órgãos vitais fossem perfurados. Ele faleceu depois de ser golpeado por lanças, com repetidos golpes para dentro do tórax. Isso inevitavelmente perfurou seus pulmões, perfurou o coração e rompeu o seu fígado. Embora extremamente doloroso, ele provavelmente teve um fim rápido. Mateus foi esfaqueado nas costas com uma lâmina que pode ou não ter perfurado seus órgãos vitais. Várias fontes também alegam que ele foi queimado, apedrejado, decapitado ou até que faleceu de forma natural. Mas por espada é o mais aceitável. Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago. Já mencionamos o filho de Zebedeu, que foi decapitado. O outro Tiago era filho de Alfeu, ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado e jogado de cima de um monte, no entanto, ele ainda sobreviveu. Portanto, depois de ter sido apedrejado e jogado de um monte, alguém golpeou seu crânio por várias vezes com um pedaço de madeira até que ele morresse. Isso porque ele não negou a Jesus e testemunhou a ressurreição de Cristo e se recusou a negar o que aconteceu. Um dos discípulos mais conhecidos, Judas Iscariotes, ao invés de ser morto por suas crenças, ele tirou a própria vida. Ele se enforcou. Pode ter sido rápido, com a perda da consciência, ou um processo terrivelmente longo e doloroso. Depende se o pescoço da pessoa quebra ou não após a queda. Se o pescoço quebrar, a vítima perde a consciência em segundos. Mas se não quebrar, no entanto, ele trava e sufoca por um período de tempo antes de perder a consciência. De qualquer maneira, a morte geralmente ocorre dentro de 5 a 20 minutos. Não se sabe se o pescoço de Judas quebrou ou não. Já João, o apóstolo do qual é atribuído a autoria do livro de Apocalipse, não teve uma morte violenta. Ele foi exilado em uma ilha onde morreu sozinho na velhice. Embora Jesus tivesse 12 discípulos principais, ele tinha muitos outros que não faziam parte desse grupo íntimo. Curiosamente, um 13º discípulo foi indicado para substituir Judas como um dos 12 e o seu nome era Matias. Acredita-se que ele foi cerrado ao meio. Provavelmente foi realizado com ele na posição vertical, começando na região dos órgãos genitais e serrando até chegar na cabeça. Dependendo do quanto a lâmina estava afiada e da velocidade e da força do carrasco, esse processo poderia ter sido rápido ou lento. A partir das regiões inferiores, como eu falei agora há pouco, a vítima pode ser parcialmente serrada e depois deixada sofrendo nesse estado por um período de tempo que não se sabe quanto. Sem dúvida, ser cortado por uma serra e esfolado por uma lâmina seriam as maneiras mais dolorosas de todas que foram descritas até aqui. Muitos outros cristãos foram mortos de maneiras diferentes, outros jogados para leões, outros com um banho de óleo fervendo, entre muitas outras maneiras bizarras. Muitas das mortes que foram relatadas aqui não constam na Bíblia, muitas delas são baseadas nas tradições da igreja. Mas aí eu te pergunto, o que teria levado esses homens a não abandonarem a fé, mesmo sabendo que o fim seria terrível? Talvez a experiência pessoal que esses homens tiveram com o próprio Jesus Cristo em pessoa, as palavras que ouviram, os milagres que testemunharam, teria dado a experiência de vida necessária para que suportassem qualquer dor e enfrentassem qualquer tipo de morte. E foi por causa da coragem e fé de muitos desses homens que você hoje pode conhecer a história de Cristo e o Novo Testamento. Você sabia de algumas dessas coisas que foram faladas nesse vídeo aqui? Você teria coragem de passar o que esses homens passaram por defender alguma coisa ou defender alguém que você ama? Escreve aí nos comentários se tem alguma coisa importante para você ao ponto de você entregar a sua vida. Esse é o canal Será Verdade, espero que você tenha gostado do
do vídeo, peço para você se inscrever no canal. E eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui o canal muito parecido com o meu, do meu amigo Júnior Lutero, o canal O Documentarista. Então, se você quiser mais conteúdos como esse aqui, vou deixar aí para você. Deixa o like e até o próximo vídeo.